aí, vamos estudar a lição? Seja bem-vindo a mais um dia de estudos do conteúdo da lição da Escola Sabatina, que nada mais é que o reflexo da Palavra de Deus. Então espalhe esse conteúdo para todo mundo, deixa Deus te usar e vamos juntos em nome de Jesus. A lição de hoje está apresentando o corpo como templo do Espírito Santo. Qual é o respaldo? O respaldo é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ei, o teu corpo não é uma lata de lixo para você jogar tudo que não presta aqui dentro. Cuida dessa tua saúde, meu filho. Você não é uma lata de lixo. Preocupe-se com o que você vai comer. Por quê? Porque você não é uma lata de lixo. Você é o templo do Espírito Santo. Então segue a dica. É menos açúcar, muito menos gordura, não ingerir uma quantidade absurda de sal e não usar drogas. Você não sabe que os 3 pós brancos mais destrutivos da Terra são açúcar, sal e cocaína? Presta atenção nisso daí, hein? Mas enfim, detalhes à parte, o corpo é o templo do Espírito Santo e é um corpo emprestado. Se liga, o que é emprestado, você tem que dar conta para o dono, meu lindo. Então você pega isso daqui, faz o que você quiser, depois você vai ter que prestar contas para o dono que te deu este corpo para você ser gente. Então note, não foi você que criou este corpo. Alguém criou este corpo para você e nós somos responsáveis por zelar por aquilo que Deus nos deu. Muito bem, diante dessa perspectiva, o corpo como templo do Espírito Santo, temos que encarar o fato da cultura dualista espalhada para o mundo todo pelos gregos. E o que os gregos diziam? Diziam o seguinte, que o corpo é mortal e a alma que tem dentro do corpo é imortal. Já vimos ao longo desse trimestre que isso aí não funciona, que alma é o resultado do corpo e espírito. Espírito é o fôlego de vida que Deus te deu e alma é o resultado da junção do pó da terra com este espírito, ou seja, é um todo indivisível. Mas os gregos dividiram nesse processo dualista. Alma, independente do corpo, tem vida plena. O corpo se acaba, mas a alma fica por aí. E aí isso impregnou, inclusive, o cristianismo de um modo absurdo. E ainda veio por cima aí a doutrina panteísta, né, de que Deus está em todas as coisas, enfim, que Deus é todas as coisas, que Deus é a árvore, que Deus é o animal, e que Deus é o rio, e que Deus é a estrela, que Deus é o sol. Ei! Cuidado com isso, porque não tem respaldo bíblico. Tem respaldo de filósofo, tem respaldo de pessoas que são taxadas de sábias, mas o que respaldo que você quer? Não é da palavra de Deus? A nossa regra de fé e prática, nós não adotamos a cosmovisão bíblica. Na perspectiva bíblica, isso não tem subsídio, isso não tem base, isso não tem coerência. Indo em frente, estamos vendo o nosso corpo como, número 1, já disse, templo do Espírito Santo. Número 2, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a visão adequada que temos que ter a respeito do corpo. É só você dar uma olhada em Gênesis 1, verso 26 e 27. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você dá um pulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 53 e 54, anuncia que este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade no momento em que Jesus regressar para nos buscar. Então esse corpo será transformado, no abrir e fechar de olhos, numa piscadinha. Tudo bem que talvez existam pessoas que dão algumas piscadas a mais, porque vai dar trabalho pra caramba, brincadeiras à parte, todos seremos transformados. Verdade, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, o corpo que está deteriorado pelo pecado será restaurado à sua plenitude original. Isso não é maravilhoso? Então, corpo, a imagem e semelhança de Deus. Corpo, templo do Espírito Santo. Corpo será restaurado, que é corruptível, revestido de incorruptibilidade. E ainda por cima, vem a orientação bíblica lá de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que é aquilo que denominamos como temperança. O que é isso? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você cuida da sua saúde, você está fazendo para a glória de Deus, porque é o corpo que Ele te deu, é o corpo que Ele criou. Você glorifica o nome do Senhor cuidando do seu corpo. Que coisa linda, né? Então presta atenção, cuidar da saúde tem muito mais a ver com vida cristã do que a gente imagina. Tem gente que acha que vida cristã é só oração, faz parte, a respiração da alma chama-se oração, mas a vida cristã é um todo indivisível. Não, malhar não tem nada a ver, cuidar do corpo não tem nada a ver, é só orar, é só ler a Bíblia. Não seja desequilibrado, é crescimento harmônico, físico, mental e espiritual. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Lembra do que eu falei? Então, cuida da sua saúde. Esse é o desejo de Deus. Olha só o que Deus disse por intermédio de João. Em 3 João, no verso 2, o apóstolo escreve ao seu amigo Gaio, dizendo: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a tua alma. Você não cuida da parte espiritual, então que vá bem também o teu corpo, a tua saúde, tal qual a tua vida espiritual. Foco nisso daí. Vamos abrir a nossa visão, é a cosmovisão divina, gente, revelada na palavra de Deus, tá bom? Agora é claro que você precisa ser equilibrado em todas as coisas. Lembra que a gente falou isso ontem? Malha demais, ora de menos. Ora demais, cuida mal da saúde. Não dá, tem que ser equilíbrio. Estuda, ora, trabalha, administra o seu tempo. Por isso que você foi colocado para ser administrador, mordomo de Deus nessa terra. Ora comigo. Pai querido, dá-nos sabedoria para administrar a vida que o Senhor nos concedeu. E como disse o apóstolo Paulo, portanto, quer estejamos comendo ou bebendo, que façamos tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus.